ano, voltei! Hoje nós vamos ter nossa aula de ciências. Como vocês sabem, na aula de ciências, a tia Amanda gosta sempre de trazer um vídeo, alguma imagem legal para vocês poderem ver e memorizar melhor o conteúdo. Como nós estamos distantes um do outro, pelo menos por enquanto nesse período, a tia Amanda vai estar disponibilizando alguns links para vocês estudarem, verem as figuras, igual a gente faz lá na escola, só que vocês vão fazer isso em casa. Eu vou disponibilizar o link para vocês reforçarem o conteúdo em casa. E agora eu vou explicar um pouquinho sobre o nosso último capítulo do livro de ciências, que é classificação dos seres vivos. Vamos lá, terceiro ano. Os seres vivos, eles podem ser classificados em 5 grupos. Eu coloquei aqui no quadro para vocês visualizarem melhor quais são esses grupos. Eles são os animais, que eles podem ser invertebrados e vertebrados, ovíparo, vivíparo. O que nós estudamos no capítulo anterior, foi o primeiro grupo que nós vimos. Temos as plantas, que nós ainda vamos estudar, os fungos, as bactérias e os protozoários. Hoje nós vamos estudar sobre os fungos, bactérias e protozoários, que é esse grupo aqui. E é bem legal essa aula, por quê? Porque ela vai se encaixar no momento em que nós estamos vivendo hoje. Lembra que na nossa última aula, na escola, a tia Amanda falou com vocês sobre o coronavírus? Lembram disso? Então, o coronavírus, ele é um tipo de vírus que ele foi se desenvolvendo, como eu expliquei para vocês em sala. Ele foi se desenvolvendo e hoje em dia, na atualidade, ele está causando muitos problemas no Brasil e no mundo. Mas nós vamos entender melhor por que os vírus causam problemas, por que as bactérias causam problemas, os fungos. Nós vamos estudar um pouquinho isso, tá? Prometo que eu não vou demorar para vocês não se distraírem, se dispersarem, mas é muito importante que vocês assistam o vídeo que a tia Amanda vai deixar no link para vocês verem no WhatsApp da mamãe e do papai de vocês, tá bom? Não deixem de assistir. Vamos lá, vamos começar falando sobre o vírus. Os vírus são micro-organismos que infectam os seres humanos para poderem sobreviver. Tia Amanda, o que são micro-organismos? Que palavra grande, difícil. É grande, não é difícil. Micro-organismos são seres vivos, né? No caso dos vírus, é um ser vivo que a gente não consegue ver com os nossos olhos. Nós precisamos de um instrumento de ampliação, tipo um binóculo. A gente não usa o binóculo para ver mais de perto. Nesse caso, para a gente ver as bactérias, os vírus e alguns fungos, nós usamos o microscópio, que amplia aquele fungo, aquela bactéria, aquele vírus, um monte de vezes, e aí a gente consegue visualizar. No livro de vocês tem algumas fotos de vírus para vocês poderem conhecer. E no videozinho, no link, também vai ter. Um exemplo de vírus é o Covid-19, que é o que está, infelizmente, hoje em dia atrapalhando, né, a nossa rotina. Temos também a dengue, que vocês conhecem muito bem. Tem a chikungunya e outros exemplos de vírus. Foi até aí? Agora nós vamos falar sobre as bactérias. As bactérias também são micro-organismos, que significa? Só são vistas com um instrumento de ampliação. Isso aí, tem que gravar isso. São micro-organismos com estruturas simples encontrados em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A bactéria, ela pode ser boa. Boa? Sim, ela pode ser boa. Nós temos alguns alimentos que nós consumimos que são formados, né, a sua junção, fazem criar uma bactéria, que são os lactobacilos,
que é um exemplo de bactéria que nós encontramos em alimentos e até mesmo no nosso organismo. E os lactobacilos, eles nos ajudam na digestão de alimentos. Um exemplo de alimento que a gente consome que tem lactobacilos é o iogurte, o queijo. Então, esses dois exemplos que eu dei são exemplos de bactérias boas que fazem bem ao nosso organismo. Tem também as bactérias ruins, mas elas também podem ser boas. Eu quero que vocês entendam isso, que existem bactérias boas e existem bactérias ruins. Foi ótimo. Tá bom. O último agora, que são as algas. As algas que falam no nosso livro, elas também são responsáveis pela maior parte de produção de oxigênio que nós respiramos e outros seres vivos respiram. As algas são encontradas, na maioria dos casos, em mares, em rios. Não tem quando a gente vai na praia e a parte ali da praia perto da areia tá cheia de plantinha? Essas plantinhas, que parecem, né, plantinhas, elas são chamadas de algas. E as algas nos ajudam, elas produzem oxigênio para a gente poder respirar. Como as bactérias, existem algas que são prejudiciais para os seres humanos e existem algas que não fazem tão mal assim para os seres humanos. Mas a gente precisa conhecer. Como eu já falei, no linkzinho que eu vou disponibilizar para vocês, vai estar explicando melhor sobre isso, tá? Agora nós vamos falar dos fungos. Os fungos são seres macroscópios e microscópios. Vamos relembrar. Microscópios são seres vivos pequenos que a gente não consegue ver a olho nu, tem que ter o microscópio. Quando ele é macroscópio, quando a gente fala macroscópio, é porque a gente consegue sim ver com os nossos olhos. Então os fungos, eles podem ser muito pequenos a ponto da gente não conseguir ver, e eles podem ser também grandes, não do nosso tamanho, mas grandes de um tamanho que os nossos olhos conseguem enxergar, tá? E os fungos habitam no planeta Terra, como os cogumelos. Quem nunca viu cogumelo na árvore? Cogumelo é um tipo de fungo. Existe fungo que dá na nossa unha, no nosso dedo do pé. Existem vários tipos de fungos. E eles também são importantes porque são seres vivos e eles vivem no mundo, habitam no mundo como a gente. Terceiro ano. O que é importante dessa matéria, desse conteúdo? O que a tia Amanda vai pedir para vocês estudarem mais sobre os vírus, que, como eu falei com vocês no começo do vídeo, é um assunto que está em alta, que infelizmente nós estamos vivendo. Na página 31 do livro de vocês de ciências, tem algumas dicas que a tia Amanda já passou para vocês em sala de aula sobre como se proteger de vírus e bactérias, que o melhor jeito para a gente se proteger é lavando as mãos. Lavar as mãos com água e sabão é o melhor jeito da gente se prevenir contra vírus e bactérias. Lava a mão assim, esfregue entre um dedo e outro. Se estiver na rua, tocou em algum objeto que com certeza está sujo, porque outras pessoas tocam, use sempre o álcool em gel, que a tia Amanda toda a aulinha tá passando para mostrar a vocês. Passa, esfrega, para poder higienizar as mãos. Quando a gente for tossir, tosse com o cotovelo, porque o cotovelo não tem como a gente colocar, né? É mais difícil, no caso, de colocar no rosto. E se a gente botar a mão no rosto e a nossa mão estiver contaminada, a gente acaba adquirindo esse vírus. Em tempos de Covid-19, essa aula é muito importante, terceiro ano. E a prevenção é o melhor remédio. Então se previnam a família de vocês, ajudem na prevenção e se cuidem, que já já a gente vai estar junto. Um beijo, boa aula!